tá, gente, já teve aí uns 2 minutos de tolerância, né? Já são 3:02, né, Einstein? Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente agora, tá? O meu nome é Andréia Almeida, sou consultora científica da Body Health e a gente vai estar fazendo o workshop da criofrequência, tá? Só que hoje com uma presença muito especial, que é do Einstein, tá? O Einstein é um cliente, né? Que eu vou passar para vocês aqui um testemunho que a gente conheceu de uma forma assim meio torta, né, Einstein? Meio tenso, né? Meio tensa, né? Na verdade, ele queria me matar, já tinha chamado advogado, e vocês vão entender o porquê, tá? O que acontece? Vocês já sabem, a criofrequência é uma tecnologia patenteada pela Body Health, tá? Até hoje a gente não tem nenhum equipamento disponível no mercado, tá? Com essa tecnologia. Tá? E o que o Einstein tinha, né, a gente não vai deixar o nome aqui, né, da marca, não é isso que está em questão, tá? É uma radiofrequência resfriada, como tantas outras que são boas também, mas que não é criofrequência, né, Einstein? Pois é, pessoal. Então, assim, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui. Então, quando eu conheci a Andréia, né, ela me ligou e falou assim, Einstein, você tem que tirar seus hashtags, né? Você não trabalha com criofrequência, né? Tu não tem criofrequência, mas como assim eu não tenho criofrequência? Eu tenho sim, né? E ela acabou postando uma foto que eu tirei, né? E como dizia que era equipamento falso, estava se passando por criofrequência. E eu fiquei muito, mas muito bravo mesmo. Aí a gente teve um leve estresse da André no início. Isso, na verdade ele não queria nem conversar comigo mais, era só o advogado que ia conversar, não é isso? Né? Então o que acontece? Aqui tem até um print, né, da nossa conversa na época, né? Isso tem quanto tempo, Einstein? Eu vim em setembro aqui. Setembro, tá? Isso aí em setembro, tá bom? Então assim, eu pedi desculpa, mas na verdade não é uma questão, como a Body Health é uma empresa multinacional, a gente tem que seguir algumas exigências, tá? Então assim, a gente tem aqui, né, a assessoria e o advogado ele usa o Mention, então a gente nem sabe, na verdade, quem eles estão mandando, notificação extrajudicial, nada disso. Então, tanto a pessoa que vende o equipamento quanto quem utiliza pode receber a notificação extrajudicial, que era no seu caso, né? Então, no seu caso, a empresa que te vendeu já tinha recebido e mesmo assim ainda continuava fazendo propaganda. E aí, você comprou achando que era criofrequência, né? Teve esse equívoco, né? Porque até pelo material, quando eu adquiri o equipamento, né, no explicativo falava em criofrequência. E eu jurava que eu estava utilizando uma criofrequência. Até que a André me convidou para vir aqui na Body Health. Eu trouxe esse meu equipamento, né? E a gente fez os testes. Isso, né? Que foi exatamente esse dia aqui que eu coloquei, ó, você poderia vir no nosso show com todas as despesas pagas, né? E aí ele me perguntou se qual que era o equipamento que na verdade você não tinha nem só uma, você tinha duas. Né? Duas. Eu perguntei, traz aqui, tem mais resultado, não é isso? Então, assim, ele trouxe o equipamento, tá? Ele ficou fazendo de um lado do cliente, que a gente pegou alguns voluntários para tratar, né? Um com a criofrequência nossa, né? E a outra com a radiofrequência com ponteira resfriada. E ele veio, assim, querendo me provar que a dele era igual. Então, ele passou o equipamento com vontade de diminuir mesmo, né, Einstein? Exato. Né? Exato. Forcei bastante. Forçou bastante ali e tal. O tempo foi exatamente o mesmo. A gente sabe que a potência do equipamento não tem como nem comparar, porque a potência do nosso equipamento, que chega a 1050 watts, a potência do equipamento que a gente usou chegava a 200 watts de potência, tá? Então, o que aconteceu? Eu não coloquei o vídeo aqui da sessão, mas seria até interessante ter colocado, né? Se alguém quiser depois que eu mande, tá? A gente já percebe que não é criofrequência logo de início. Né? Por quê? Porque precisa usar termômetro, porque a pele aquece com 10 segundos, chega a 42 graus, isso usando 50% da potência, né, Einstein, que a gente usou. Sim, o relato assim, do feedback do paciente foi absolutamente assim, ó, foi discrepante entre uma tecnologia e outra. Né? Durante a criofrequência, a sensação térmica é extremamente confortável. Quando nós fomos utilizar a radiofrequência monopolar refrigerada, em 20 segundos de aplicação, a pessoa já reclamava de desconforto térmico, né? Isso, né? Então, assim, a criofrequência, ela consegue manter, né,
essa sensação fria, tá? E a gente vai explicar tudo isso, o que está envolvido na nossa tecnologia, tá? Então aqui a gente tem um antes e depois, que foi um resultado imediato, tá? Esse lado aqui foi tratado com a criofrequência, tá? E esse lado aqui foi tratado com a radiofrequência resfriada. Até conversando, né, com alguns professores, e igual o Carlos Ruiz mesmo falou que o principal é a questão da alta temperatura também fazer a pele subir, né? Então você tem você não tem esse resultado tão visível desde as primeiras sessões usando a monopolar, mesmo que tenha resfriamento, ela ainda aquece, né? Não é o suficiente. Não é o suficiente, ela aquece e aquece muito, né? Aqui tem uma outra pessoa, porque aqui, por exemplo, esse lado dela aqui era maior mesmo, né? Então a gente pegou a outra cliente, que esse lado dela aqui era maior e foi tratado, e o lado maior ficou o lado menor, né? Esse cliente aqui, eu lembro até que no dia o Einstein apalpou, e aí ele já estava meio que acreditando que era diferente, né, Einstein? Com certeza. Tinha alguma coisa, né, errada naquela margem que me venderam, né? Isso. Então aqui você tem uma facial também que a gente fez, né? Que o resultado também foi muito bom, né? De esticar a pele, né? De lifting, né? E a gente também fez com a monopolar no rosto, Sim. né? Que pra mim, eu até tinha muito medo de usar a monopolar no rosto, né? Foi até depois desse dia que a gente começou a usar a monopolar para papada, né? E para contorno. Aqui a gente tem uma foto unindo as duas, né? Dá pra gente ver que com a criofrequência a gente consegue um resultado muito melhor de definição, de contorno, né, Einstein? Então, assim, tudo isso foi feito e foi fotografado no momento que ele estava aqui. E aí, aqui até de uma pessoa que trabalhava aqui com a gente, e ele falou assim comigo, Andréia, a sensação é igual do nosso Haifu, só que não dura 25 segundos, dura o tempo todo, não dá para aguentar. Um homem desse tamanho, a gente não conseguiu fazer 10 minutos. Ele fez só 7 minutos, 7 né? minutos, isso. Só 7 minutos. E aí a gente pegou o lado da criofrequência e o lado que fez com a radiofrequência resfriada, né? E a gente viu que a criofrequência tinha um resultado melhor, né? Até então, ele já estava convencido pela questão de sensação, né, Einstein? E tudo mais. E o que veio a definir mais agora a questão de paixão pela criofrequência foi os resultados posteriores, né? Vamos dizer assim, com mais sessões. É diferente também, não é só na hora, né, Einstein? Não, na verdade, a frequência tu faz realmente tem um resultado imediato, bom, muito bom, mas conforme passamos os dias, esse resultado vão se otimizando, né? E hoje corresponde a 80%, 90% da minha utilização em tecnologia dentro da clínica, né? É com a criofrequência. É com a criofrequência. É o bate disparado, criolipólise, laser, NIR, tudo. E olha que você gostava muito, gosta ainda muito de criolipólise, né? Então, assim, não é que uma tecnologia substitui a outra, nem fisiologicamente falando e tudo mais, né? Mas acaba que você indica, né, conforme o raciocínio clínico e tudo mais, e a criofrequência, até por mudar vários parâmetros de profundidade e tudo mais, ela acaba se aplicando na maioria, né, dos clientes. Sim, até porque a gente vive numa sociedade extremamente imediatista, né? Então, pô, fazer um tratamento para ver o resultado daqui a 60, 90 dias é muito tempo. Você possa ver imediato, né? Entendi. E se pode também juntar as duas, né? As duas, melhor ainda. Melhor ainda. Então, o que acontece? Aqui, gente, ele já estava até convencido de ter uma criofrequência, porque o negócio virou de tal forma que ele falou, eu vou vender o meu equipamento. Então, ele saiu daqui vendendo o equipamento dele e uma semana depois, né, praticamente, você já adquiriu a criofrequência. No mesmo dia, né, para comprar a criofrequência. Isso. E aqui, aí a gente já teve até treinamento, né? Então aqui ele já estava até treinando. Eu estava falando com ele, aqui, por exemplo, a gente já nem usou mais o equipamento dele, tá? E nessa cliente que tem um lado, né, muito mais do que o outro, eu falei com ele, a gente pode fazer mais tempo, e nisso aqui a gente já estava tendo até treinamento. Então, por exemplo, aqui nessa região, a gente fez 8 minutos, e aqui foi feito 4 minutos, né? Você lembra disso? Né? Então, assim, ela te dá uma versatilidade de trabalho muito grande, né? E agora, gente, a gente vai entrar propriamente para o seminário para a gente poder entender, né, qual que é essa diferença entre radiofrequência, seja ela resfriada ou não,
tá? Qual que é a diferença entre a criolipólise e, para a gente poder entrar na criofrequência, tá? Na tecnologia de criofrequência. Falando de radiofrequência, porque não dá para poder entender a criofrequência antes de falar de radiofrequência, tá? Então, o que o nosso cliente ele quer hoje? Ele quer mais resultado em menos tempo. Por isso que as empresas gastam bilhões aí para evoluindo a tecnologia. Então, se você for ver, às vezes de uma tecnologia para outra não mudou tanto assim, mas quando você pega de primeira geração para de quinta geração, aí já o resultado já é bem diferente, tá? É o que aconteceu, por exemplo, com a tecnologia de radiofrequência. Então, a gente tem o quê? Uma referência no tratamento de radiofrequência, pode pegar aí qualquer livro de eletroterapia. Qual que é a intenção da radiofrequência? Acumular energia, tá? Então, para acumular energia, você tem aí as trocas do íons, né? Ela vai agir principalmente na água, tá bom? E você vai acumular energia. Essa energia é medida de uma forma, tá? Então, a gente tem aí o Joule. Então, o que a gente pode falar sobre radiofrequência? Que o Joule é o principal efeito térmico da radiofrequência, tá? É a principal função. O que eu quero? Eu quero acumular energia, tá? Todo o resultado da criofrequência é baseado nisso. Um exemplo, se eu quero, por exemplo, tratar fibrose com a radiofrequência, menos é mais. Eu tenho que colocar a temperatura no máximo 37, 38 graus, tá? Porque a minha intenção não é fazer estímulo de colágeno, tá? Agora, quando eu já subo essa temperatura em torno de 50, 55 graus, aí o resultado para a gordura, dependendo da quantidade de energia que você acumula, é suficiente para uma lipólise. Dependendo da quantidade, e se for uma, né, que chega numa energia muito grande, a gente já percebeu que faz apoptose também, os estudos estão mostrando isso pra gente, tá? Então, o que acontece? Hoje, na terapia de radiofrequência, o negócio está tão evoluído que radiofrequência antes era sinônimo de tratamento de flacidez. E hoje a gente tem, né, uma radiofrequência aí no mercado, que é o Valuvisc, que só trata gordura. Né? Ele não trata flacidez, só trata gordura, revolucionou, né? O mercado. Que revolucionou o mercado, né? Então eu falo que às vezes a gente vai falar sobre tecnologias e terapias. A criofrequência, ela é, na parte de terapia, ela é uma radiofrequência, né? Mas com uma tecnologia que produz efeitos fisiológicos completamente diferentes, tá? Então voltando, quando a gente quer mais resultado em menos tempo, a gente depende muito desse acúmulo de energia, tá? Então, por isso que da bipolar para tripolar, a gente teve uma evolução muito grande, porque a gente consegue 3 arcos simultâneos, tá? Aqui no Brasil a gente tem muita radiofrequência nacional, que são boas, tá? Mas que são de tecnologias bipolares e muitas vezes são vendidas como tripolares, tá? Às vezes tem 8 polos, né? E é bipolar. E é bipolar. A gente tem que ver o que é essa tecnologia. A tecnologia tripolar, a percussora aí foi o Apollo, né? Que foi o primeiro tripolar, né, do mundo, que foi ele que fez essa questão dos polos ter um campo despolarizado. Você não tem um campo fixo de positivo e negativo, tá? Ao mesmo tempo que um é positivo e negativo, isso te permite 3 arcos simultâneos, tá? É como se você pegasse 3 radiofrequências bipolares e passasse no seu cliente, tá? Então, vamos lá. No que isso traz de vantagem? Quando qualquer pessoa que trata o cliente com radiofrequência sabe que se ficar mais tempo na região, o resultado é melhor. Por que é melhor? Porque ele acumula mais energia, tá? Isso aqui está ligado na fórmula física do Joule. Aumentei o tempo, aumento a concentração de energia. Só que o meu cliente não quer gastar muito tempo. Então, o que eu faço? Aumento a intensidade da corrente. Isso por quê? Eu não consigo mexer na resistência do tecido. Então, eu posso, e o fabricante pode, estar evoluindo essa questão de intensidade da corrente para aumentar o acúmulo de energia, tá? A radiofrequência multipolar, ela não veio com tanta inovação assim, porque ela tem a mesma tecnologia da tripolar. Tem muitos até professores que falam, não existe multipolar, né? Só existe só bi, tripolar e monopolar, tá? De certa forma, eu vejo sentido, mas para o cliente nosso, que quer mais resultado em menos tempo, uma multipolar faz uma diferença.
Porque você tem duas placas de tripolares funcionando ao mesmo tempo, né? E ter duas placas de tripolares é diferente de ter só uma placa de tripolar, principalmente porque ela funciona simultaneamente, tá? Agora, a monopolar, ela já tem uma característica muito diferente das outras radiofrequências, né? Porque independente da frequência que tem a monopolar, você vai conseguir atingir o tecido adiposo, tá? É lógico que a gente vai precisar de energia, né? Tem algumas radiofrequências monopolares que trabalham só superficial, né? Então, mas pensando em monopolares que trabalham como a sua, né? Por exemplo, a ex-sua, né? Isso. A sua ex, como a sua ex, ela trabalhava realmente o tecido adiposo, é muito bom, entendeu? Eu acho que se não fosse a questão do desconforto, a gente conseguia melhores resultados realmente, tá? Mas enfim, ela, independente da frequência, tá? Como você coloca um polo no cliente, um polo passando, né? E uma placa fechando o circuito, independente da frequência, você vai trabalhar o tecido adiposo de forma profunda, tá? E o tecido adiposo, ele tem uma particularidade de acumular muito mais energia do que qualquer outro tecido, tá bom? Então, qual que é a diferença da criofrequência, né? Se a gente for fazer um paralelo aqui, a gente juntou uma multipolar com uma monopolar. E isso funciona ao mesmo tempo. Então, poderia, nem se você fosse ninja, você ia conseguir controlar com o termômetro. Então, foi feito o sistema de refrigeramento, né, da criofrequência, que é o mesmo sistema da criolipólise. Você tem a bomba, você tem as duas pastilhas de Peltier, que eu até tenho o desenho, eu vou mostrar para vocês. E até muita gente confunde, muito por causa desse sistema de frio que é muito intenso, tá? E a intenção não é congelar o adiposto, né? A intenção é de o quê? De controlar esse calor gerado pela radiofrequência. Só que aí o encontro das duas a gente vai ver depois que teve choque térmico e produziu efeitos fisiológicos muito diferentes de se usar só o frio ou só o quente, tá? E fazendo um paralelo aqui entre... Então, gente, como a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, conforme o número de pessoas, né, vai aumentando, né? O brasileiro sempre chega aí um pouquinho atrasado, né? Mas vocês podem ficar tranquilos. Quem começou a assistir agora, esse vídeo ele vai ficar gravado, tá? E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem através do nosso canal do YouTube, tá bom? Eu falei algumas coisas aqui em relação à diferença de criofrequência e criolipólise, tá? Mas o pessoal da assistência aqui falou com a gente que o vídeo deu uma travada, tá? E pediu pra gente repetir essa parte, tá? Então, o que acontece? A diferença entre criolipólise e criofrequência, como eu estava falando, é que a criolipólise ela só usa o frio, tá? A partir do momento que você só usa o frio, tá? Você tem uma manta para proteger, até porque o frio ele é condutivo, ele é de fora para dentro. Quando a gente pensa de uma radiofrequência, a gente pensa numa energia que é um calor por conversão, ele é de dentro para fora. Então é diferente de eu pegar um ferro quente e encostar em você, eu vou te queimar, porque o ferro é por condução. Do mesmo jeito que o frio aqui é um frio por condução, tá? Então essa malha, ela protege realmente a área que está sendo tratada, tá bom? E aí você vai emitindo frio de maneira que a célula de gordura, ela vira um fractal e é desreconhecida pelo organismo, tá? Então o que acontece? O resultado ele vai aparecer em torno de 2 a 3 meses. Tá? Depois que você faz uma sessão. Agora isso aqui também vai muito, né, Einstein? É uma terapia que é de efeito tardio, mas dependendo da maneira que você combina ela, a gente tem como potencializar e deixar esse processo um pouco mais rápido, não é isso? Sim, né? Porque assim, ó, com todos os protocolos, a gente tem um efeito mais imediato, mais imediatista. Você vai ver que a radiofrequência sempre vai estar combinada, né? E imagina então uma super mega radiofrequência que é a criofrequência. Tu consegue resultados de redução imediato já. Né? Entendi. Então potencializa bastante. Com certeza, porque aí você junta o efeito tardio com o efeito imediato. Sim. E com processos fisiológicos diferentes, que a gente vai falar direitinho dos efeitos da criofrequência no corpo também, tá? Então o que acontece? A criolipólise, ela faz apoptose, né? E a criofrequência, né, ela vai fazer a lipólise. Agora, uma coisa que eu sempre conversava com as pessoas, se vocês forem ver até no próprio YouTube, né, que eu falo que nessa área de saúde não existe verdade absoluta. A gente tem que estar sempre mudando e se atualizando.
tá? Então, assim, a gente está fazendo vários estudos com equipamento, tá? Está sendo feito na Unicamp, pelo Dr. Rodrigo Fabrício, a Patrícia Frois está ajudando também, né? Eu pedi para ela também fazer alguns artigos, a gente só se limitou muito à questão do tamanho da ponteira e ela só ter rato para poder testar, então ficou um pouquinho difícil, a gente passou para o pessoal da Unicamp. Mas tem também o Dr. Miguel Abra, que é coordenador do Congresso de Medicina Estética, né? E o Dr. Honório, que também está cuidando também do estudo. Então, quer dizer assim, a criofrequência é uma terapia agora que está sendo muito mais estudada, porque os resultados vão muito além do que eles estavam imaginando, tá? E fazendo as revisões e tudo mais, a gente viu, tá, que a criofrequência realmente ela não faz só a lipólise. A princípio a gente tem a lipólise e posteriormente 15 a 20 dias depois a gente também tem a apoptose, tá? A gente não consegue mensurar ainda, tá? A questão de quantidade, por exemplo, a criolipólise a gente sabe que é 25%. Tá? Agora, a criofrequência, a gente só tem uma ecografia que eu vou mostrar para vocês, que é de uma redução de 37%, tá? Mas numa ecografia, a gente não consegue ver o que aconteceu de lipólise e o que aconteceu de apoptose, tá? Então, esses são números ainda que a gente precisa estar esclarecendo, tá bom? Mas só da gente saber que faz apoptose, a criofrequência, para mim foi uma descoberta interessantíssima. Então tá. O que acontece, gente? Aqui é uma imagem, tá? De desenho técnico do equipamento, principalmente do circuito de água, tá bom? Isso não tem nada a ver com o seminário. Na verdade, é um item que eu coloquei aqui, até para mostrar o tanto que a gente está sendo transparente, tá? A gente não tem medo de ter concorrente, só que hoje ainda a gente não tem concorrente, tá? Então, todos esses desenhos técnicos são para as pessoas de repente, né, verem, né, que é diferente, né, quem entender, e se uma empresa quiser copiar a partir desse desenho técnico, ele consegue copiar. Só que não vai sair barato, não vai sair nem 20, nem 70, nem nada disso, né? Vai ser mais de 100, com certeza, tá bom? Então, isso aqui é só para vocês verem como que é o circuito do equipamento, né, aqui das pastilhas de Peltier. Depois tem até um desenho 3D, tá, que eu acho mais interessante, que eu também peguei na fábrica. Aqui, a gente tem uma animação mostrando como que a criofrequência age no corpo, tá bom? Então, a gente tem o frio, que é por condução, a onda eletromagnética, que age de dentro para fora, tá? Então, isso está acontecendo ao mesmo tempo. O que vai fazer o frio não queimar e o quente não queimar é exatamente o choque térmico, tá? Esse choque térmico, ele vai desestabilizar o metabolismo local, tá? E vai aumentar muito o resultado, tanto do frio, tá? Tanto para lifting instantâneo, quanto também para gordura, tá? Porque tudo tem a ver com o metabolismo também. A gente desestabilizando esse metabolismo, o resultado é melhor, tá bom? Aqui a gente tem uma curva de pico de colágeno, tá? Porque não vai ser diferente, porque é fisiológico, né? Se a gente está fazendo a neocolagênese com a criofrequência, a gente vai ter o amadurecimento do colágeno com os 21 dias mesmo, tá? O que é diferente de uma radiofrequência é que o pico de colágeno é muito maior, tá? Do que uma radiofrequência convencional, tá bom? E uma coisa que tem diferente também, quando você passa uma radiofrequência, a gente tem um inchaço, né? Um edema na hora que você passa. Muitas vezes esse edema no rosto é interessante, né? Porque fica mais, as ruguinhas ficam preenchidas, né? Só que uma vez que você dormiu, aquele efeito Cinderela passou, né? Não dura, como é líquido, né? Como é edema, não dura mais do que 24 horas, né? Edema vai durar 20 horas, tá? Então, o que acontece? O frio, gente, já é um conhecido nosso para tirar edema, tá? Então, se você torceu aí um joelho, inchou, o que a gente faz? A gente coloca a bolsa gelada para diminuir esse inchaço, tá bom? E a criofrequência está fazendo isso. Ela está tirando esse edema, tá? Então, o que você tem na hora de efeito lifting, tá bom? Não é o edema que era antes da radiofrequência, não. Você tem o quê? Uma contração imediata do colágeno devido ao choque térmico, tá? E esse efeito, ele realmente é Cinderela, mas ele dura aproximadamente de 20 a 30 dias. Então, com certeza, 20 dias depois, o nosso resultado não vai estar pior do que quando a gente começou, tá? O nosso cliente, ele nem precisa saber disso, porque são efeitos fisiológicos diferentes, tá? Mas desde a primeira sessão,
o cliente já vê resultado. Então a gente pode falar, sim, que os resultados da criofrequência são imediato, que é progressivo e que é duradouro, tá? Imediato porque a gente já vê na hora o resultado, tá? Progressivo porque essa melhora ela é contínua, tá bom? Para vocês terem uma noção, uma boa radiofrequência, né, de padrão médico, ela faz uma neocolagênese que tem um estímulo de colágeno de forma, né, decrescente por até 4 meses, tá? Então, você não está fazendo nada no cliente que é um efeito Cinderela, tá bom? Você vai ter um efeito na hora, mas é imediato e é progressivo também, tá? E quando você junta 6 sessões, né, aí o resultado fica interessante. Ou então quando você combina algumas outras terapias, né? Eu coloquei acho que só uma foto de facial de um rosto, tá? Mas depois você pode falar com o pessoal com a experiência sua de facial também. A gente fica muito preso na gordura, né? Porque um aparelho, gente, hoje que foi desenvolvido para ser o melhor aparelho de flacidez do mundo, tem gente que compra o equipamento e depois me liga e fala, nossa, ele é bom para flacidez também, né? Tipo, ele se surpreendendo. Porque hoje, gente, a nossa procura da criofrequência para gordura, tá? Por isso essa exigência tão grande dos efeitos, em que tempo, né? Para cada aplicação, né? Qual o tempo que vai ficar e tudo mais, para ter o máximo de resultado. Tudo isso está se desenvolvendo agora, porque todo o estudo da criofrequência foi mais em cima de lipólise e de neocolagênese, e não em cima de apoptose, né? Mas como a gente viu que faz apoptose, então a gente tem que estreitar mais aí essa relação de tempo, né? Para a gente ver que tempo que a gente tem o melhor resultado, tá? Inclusive o nosso próximo seminário, né? A gente vai ter uma aplicação ao vivo, tá? Onde a gente vai explicar qual que é esse protocolo onde a gente consegue essa apoptose, tá bom? Tem uma diferencinha de como a gente ensinava antes e a relação é justamente pelo tempo, tá bom? Porque você precisa concentrar a energia para ter acúmulo de TNF-alfa e assim ter a apoptose, tá bom? Mas esse é assunto para o próximo workshop, né? Aqui a gente vai explicar mais pela experiência aqui do Einstein, senão só eu vou ficar falando nesse workshop, não vou deixar ele falar, né? A sensação térmica do cliente, ela é fria o tempo todo, tá? Então foi feita a análise pela imagem termográfica e mostra aqui que mesmo a pele estando fria, lá dentro está quente. Isso para uma pessoa que entende muito bem de radiofrequência, ela não vê muito problema, porque às vezes a ponteira está gelada, está tendo pedra de gelo, e mesmo assim a onda eletromagnética sai, porque ela não depende de algo quente, ela só torna quente, só dá essa sensação de quente a partir do momento que ela está interagindo no tecido. Como o nosso sensorial ele está na pele, tá? E o frio ele é por condução, o que o cliente vai estar sentindo é só o gelado, mas lá dentro, não, né? Lá dentro é 55, 60 graus, tá? E uma coisa muito interessante que tem a nossa criofrequência, que eu acho que você gosta muito, você chegou até a falar comigo, André, eu tô achando que essa frequência mix aí... É o diferencial do equipamento, né? Porque hoje tem 2 equipamentos no mundo que são multifrequencial, né? Um delas é a DHS da criofrequência, só que o outro tem uma potência de 80 watts, né? Multifrequencial. E aqui a gente tem 1050 watts. Porque pode ser controlada pelo frio, né? Então, assim, eu também particularmente gosto muito da frequência mix. Tanto é que quando a gente vai dar os treinamentos, tem o manual de formação da empresa, que te dá várias possibilidades, né? E tem uma colinha que eu passo para o cliente só com 4 protocolos. Que eu falo que se ele aprender esses 4 protocolos, ele consegue tratar a maioria das pessoas, né? E o mix, tá? É uma frequência que ela intercala desde a derme, tá, a hipoderme. Então você consegue resultados tão bons para a flacidez como para a gordura, tá? Eu gosto muito dessa frequência para poder tratar tudo. Quando a gente vai tratar rosto, a gente já não quer, principalmente, né, daqui para cima, a gente não quer diminuir gordura no rosto, tá? Até que daqui muita gente quer fazer, né, bichectomia não invasiva, alguma coisa assim, e aí a gente pode trabalhar, entendeu? Inclusive com a monopolar aqui não tem problema nenhum, dá para fazer. Tá? Isso depende o quê? Da vontade do teu cliente, tá bom? Tudo bem indicado, tem gente que realmente tem um rostinho muito redondinho, muita gordurinha aqui, é interessante, tá? Agora, daqui não é interessante a gente trabalhar com a frequência que vai na hipoderme, tá? E a gente consegue colocar aqui uma frequência, tá bom?
que vai a nível derme, tá bom? Que é a high, tá? Posso colocar a média também, que eu uso muito Nicolo, tá? E a Lau, a gente acaba nem usando muito, porque é uma frequência que ela foi feita mais específica para gordura, tá? Até a Priscila Palácio, quando ela veio aqui, ela falou que ela intercala muito. Umas ela usa lá, outras ela usa mix, entendeu? E aí o que acontece? Eu já não. Sempre quando eu sempre faço mix, entendeu? Porque eu vejo que os resultados são muito bons, né? Então a gente que tá ganhando não mexe muito. Sim, né? Você consegue, no caso, estimular todas as camadas do tecido, né? E também eu praticamente uso só a mix. Isso. Então assim, por mais que a pessoa não tenha flacidez, né? Primeiro não tem jeito de eu não tratar a flacidez com a frequência. Por mais que eu coloque a Lau, ela vai passar pela derme e vai fazer estímulo de colágeno, mas vai ficar mais concentrado no tecido adiposo. Já a mix já faz essa alternância, que até aqui a gente consegue mostrar melhor, tá? Então a gente tem aqui a frequência high, tá? A frequência média e a low, tá? A frequência high, ela tem 1 MHz. 1 MHz, né? São 1000 kHz, vamos colocar assim, né? Aí você tem a média, que é de 800, né? Então, quando você vê que você está diminuindo essa frequência, o tempo aqui também vai aumentando, por isso que a gente tem essa questão da profundidade também, tá? E a low, o que acontece? A gente tem 500 kHz. Então, em 500 kHz, a distância aqui já é maior. Então, é onde eu consigo uma penetração melhor, tá bom? E a mix é a que faz essa questão toda intercalada. Inclusive, aí o aparelho está em 50%, depois a gente coloca em 100% também. Misturada, né? Aí está aumentando a potência. Quando a gente está usando, é isso aí que está acontecendo dentro do corpo do cliente. Só vamos ver, né? Muitos estímulos, né? É estímulo do choque térmico, é estímulo de colágeno, é estímulo acumulando TNF-alfa, né? Choque térmico, né? Então é tudo isso, tá? Agora o que acontece? A monopolar, como eu falei para vocês, ela tem uma característica muito interessante, que é acumular mais energia no tecido gorduroso, tá? Independente da frequência que eu colocar. Se eu colocar o meu equipamento, por exemplo, em multipolar mais monopolar, para funcionar as duas juntas, e coloco na frequência high, o que vai acontecer? Eu vou ter a multi trabalhando só a pele e vou ter a mono trabalhando a hipoderme, tá bom? Muitas vezes isso é interessante numa pessoa que tem gordura localizada, mas que a flacidez é mais do que a gordura. Então é uma forma que você pode estar colocando no equipamento também, tá? E aqui a gente vai falar da tecnologia do aplicador, tá? Então, por que a criofrequência é diferente? Então, tá, a gente tem no mercado excelentes radiofrequências monopolares, tá? Inclusive o Exilis, né, que é uma radiofrequência monopolar que foi a precursora aí dos estudos, né, da apoptose por radiofrequência, que tem uma energia muito grande, que tem uma tecnologia completamente diferenciada, que é por bioimpedância, então acumula muita energia no tecido adiposo, mas custa R$270 mil, né, Aissa? E aí a gente tem outras monopolares que são boas também, mas a gente não sabe se acumula energia suficiente para estar causando apoptose, tá? Então a gente tem realmente boas monopolares no mercado com efeitos muito bons, tá? Multipolares também, a gente pode falar de várias radiofrequências multipolares aí que são excelentes, né? Maximus Med, Venus Freeze, né? Então, assim, imagina você pegar aí um Venus Freeze, um Maximus Med, ainda colocar com Exilis e poder passar ao mesmo tempo no seu cliente. É basicamente isso que vocês têm que entender qual que é a energia que a criofrequência está integrando, tá? Porque, assim, isso só é possível porque tem um sistema crio, tá? Então, assim, ela é diferente porque eu uso o frio, a mono e a multi ao mesmo tempo. E eu posso chegar até 1050 watts de potência, né? A única do mercado. É a única do mercado, né? Ainda. Eu acho que depois que a gente fez essa gracinha de ficar mostrando a parte técnica do equipamento, né? Acho que não vai demorar mais do que 2 anos para surgir uma criofrequência no mercado, não, entendeu? Mas vai ter que pagar royalties pra gente, né? Com certeza, né? Vai ter que pagar royalties pra gente. A gente nem liga de ter outra criofrequência, tá? Mas desde que realmente seja essa tecnologia, tá bom? Então, assim, tem muita gente que me questiona o tamanho da ponteira para aplicação facial.
né? Então o Einstein sabe, né? Alguém que loca o equipamento, que já usou, que já fez aplicação. Muita gente acha esquisito, né? O tamanho da ponteira para ser aplicado no rosto. É exatamente essa ponteira grande que a gente aplica no rosto, porque essa pequenininha aqui, gente, ela é uma tripolar de 400 watts. É uma tripolar muito boa, você gosta? Fantástico, auricular, né? É muito bom. Isso, porque para poder tratar bem pertinho da área dos olhos, realmente a criofrequência não vai conseguir. Então a gente tem essa ponteira que vai ser mais específica da área dos olhos. Aonde que a criofrequência a gente consegue aplicar? Mais nas regiões aqui, né, na lateral, nos pezinhos de galinha, né? A gente consegue muito, né, melhorar essa questão de contorno, de suco. A região terço médio da face, consegue trabalhar super bem também com ela. Consegue, né? Papada. Sim, papada é muito bom para papada, entendeu? Então assim, agora, por que não existe criofrequência menor, gente? Só tem choque térmico quando você tem um frio intenso com um calor intenso, tá? Isso só é possível com uma pastilha de Peltier que tem o tamanho desse cabeçote, tá? Então, assim, se a gente, aqui na criofrequência, a gente fosse parar para pensar, eu já tenho um sistema de resfriamento, eu já tenho a tecnologia para colocar o resfriamento nessa ponteira aqui, já tenho a radiofrequência tripolar. Por que não gelar essa ponteira pequenininha também? Porque o frio não ia ser suficiente para aguentar os 400 watts. Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a sua, né? Ela ia esquentar. Então, esquentou não é criofrequência. E uma coisa que o pessoal, até que eu estava conversando com o Carlos Luiz, o pessoal está pecando muito, porque muita gente, na tentativa de deixar o equipamento gelado durante a aplicação, está baixando muito a potência. Então, não está conseguindo nem o resultado que daria se aplicasse de maneira correta, tá? Então, assim, gente, entender o porquê, né, das coisas. Aqui, ó, você tem um desenho 3D, que eu peguei esse desenho aí da última vez que eu fui na fábrica da Body Health para ver as novas tecnologias. Então, nos próximos 2 anos, não vai ter criofrequência pequena, tá? Vão ter outros lançamentos, mas criofrequência pequena não vai ter, tá? Então aqui, gente, em azul, são as 2 pastilhas de Peltier que eu falei para vocês, que é o mesmo sistema, né, da criolipólise, para poder fazer esse resfriamento, tá bom? Então assim, você vê que não é muito simples, você junta tudo isso com aquele sistema sistema de água que vai passando, né? Então você tem uma mono mais uma multi, muito potente ali, mais o sistema da criolipólise. Então é algo muito, muito complexo, né, numa única ponteira, tá? Nada melhor do que ver na prática, né? Porque a gente enquanto a pessoa tá vendo as fotos, Isso, né? Eu atendi um médico em Londrina e ele já era indicação de um outro médico de Cuiabá, né? Então, que também foi indicação de um outro médico. Então, o pessoal lá vem indicando. Você mesmo indicou várias pessoas já, né? Então, assim, esse médico virou para mim e falou assim, Andréia, eu estava dando a teoria, e na teoria tem as fotos que eu vou mostrar para vocês também. Ele falou, Andréia, todo mundo que vem aqui me mostra foto linda. Eu quero ver na prática, entendeu? Foi aonde que eu mostrei e ele ficou surpreendido com os resultados na face. Inclusive, ele ficou muito animado, apesar de ser dermatologista, ele ficou muito animado com os resultados na gordura localizada, entendeu? Falou, olha, eu imaginei que o aparelho era mais para flacidez, mas não, ele é bom para gordura, né? Ele é bom para gordura também. Hoje eu não sei te falar, tá? Se ele é melhor para gordura, ele é melhor para flacidez, porque realmente no quesito de flacidez, você pode comparar com qualquer outra radiofrequência que ela vai ser superior, não é isso? Você que já mexeu com várias e tudo mais, né? A gente tem aí a doutora Katia Volpe, né, que é uma médica muito conceituada. Ela tem 3, foi uma das primeiras a comprar. E ela tem 3 criofrequências. O ano passado ela comprou mais 2, né? Então, assim, se ela tem 3, é porque ela já comparou com outras tecnologias e ela viu que a gente tinha ótimo custo-benefício, tá? As indicações que a gente tem com o equipamento, elas são bem óbvias, né? As patologias que todo mundo não quer, desde flacidez, a celulite, né, a gordura localizada, a gente vai estar tratando. É lógico que com protocolos específicos, né, com parâmetros diferentes, tá bom? Mas isso tudo a gente passa no treinamento, tá bom? Como eu falei para vocês, é um equipamento que passou por comprovações científicas, tá? Então, depois de 25 dias, que foi feita uma única sessão, a gente teve uma redução de 37% do tecido gorduroso. Mas olha o tanto de colágeno que produziu.
tá? Agora, eles realmente ficaram muito surpresos com a quantidade de tecido adiposo que diminuiu nessa sessão, tá? Daí, essa indicação do cliente tão importante para a gordura localizada. Se você vira para o cliente e fala que vai fazer uma radiofrequência geladinha, não tem muita graça. O cliente vai virar as costas e vai embora. Então, a gente até dá treinamento para a secretária para nunca relacionar para o cliente final a radiofrequência. Muitas vezes o cliente tem na clínica, ele tem radiofrequência, ele tem que continuar vendendo o tratamento dele de radiofrequência, tá? E tem criolipólise, ele pretende continuar trabalhando com criolipólise e adquire a criofrequência. Então, como que a secretária muitas vezes vai explicar tudo isso, né? Aqui a gente tem uma, aqui a gente tem uma outra que é melhor e é geladinha. Não, aqui a gente tem radiofrequência, aqui a gente tem criofrequência, que age através do frio, né, com a onda eletromagnética, tem choque térmico, né? Inclusive aquela animação para a secretária ajuda bastante, tá? Então a gente tem esse diferencial, a gente dá o treinamento tanto pro cliente, tá, que vai operar a máquina, tá, quanto também para a secretária. Isso faz uma diferença muito grande, até porque a gente não quer confundir ninguém. A gente não quer ser confundido com uma radiofrequência simples, mas a gente também não quer ser confundido com criolipólise, tá? E existe esse meio termo, tá? E hoje, graças a Deus, antes era preciso explicar muito o que era a criofrequência, o que era a criofrequência. Hoje já mudou um pouquinho, né? Você estava até falando comigo que o pessoal tá ligando e tá pedindo criofrequência já. Sim, né? Porque hoje a criofrequência tá em todas as mídias, né? Então o pessoal já tá procurando a gente, terapia. E mídia espontânea, tá? O meu patrão, ele é mão de vaca, ele não paga nenhuma mídia. Então, tudo que você vê, esse final de semana mesmo, a gente passou, eu te falei, né? No Você Bonita, tem o programa da Eliana, tem a Globo News, tem... Então, são várias mídias e redes sociais também, né? Muita blogueira falando, muito famoso também, né? As celebridades todas estão usando aí a criofrequência. Isso aí acaba movimentando muito o cliente final, né? Então fica mais fácil de vender, né? Você não precisa estar explicando tanto o que faz e tudo mais, né? Afinal, você tem Ivete Sangalo usa, recomenda, né? É lógico! Eu tava mostrando, você não sabia da Ivete, né? Eu não sabia. Você não sabia, ficou sabendo hoje, né? No máximo. Ou você tá precisando olhar mais o hashtag criofrequência. Gente, todo mundo, até quem tá assistindo a gente, tem muita gente que loca o equipamento. Não tem importância, todo mundo que tem um resultado legal, um testemunho para dar da criofrequência, tá? Põe o hashtag criofrequência sem acento, tá? Porque é uma forma até da gente conseguir acompanhar a evolução de todo mundo, tá? Então, assim, eu não mexo muito com rede social, mas o hashtag criofrequência eu vejo quase todo dia as postagens de todo mundo, entendeu? E eu acabo vendo um pouco, né? Porque depois que você dá um treinamento, acaba que se o cliente não me procura, a gente tem aqui o pós-venda e tudo mais, mas não sou eu que ligo, né? Então, se o cliente não me procura, é muito difícil de eu estar ligando para todo mundo, né? Então, assim, essa é uma maneira da gente estar acompanhando a evolução, né? Das pessoas que a gente também deu treinamento, tá? E graças a Deus são mais de 3.000 hashtags criofrequência, todos positivos. Quando eu comecei a mexer, isso há pouco tempo atrás, eu lembro que eu estava em Salvador, né? Eu estava com o Thiago Guzmão e fui ver, eu não tinha Instagram, e ele colocou lá, tratamento exclusivo, criofrequência, pôs o resultado e hashtag criofrequência, hashtag só não sei o que, hashtag... E eu nem sabia o que era isso, né? Mas é muito interessante, é uma ferramenta fantástica e de graça, né? Pra gente poder vender, tá? Hoje, quando um cliente ele pede referência, a gente dá da moda antiga, né? A gente dá o telefone das pessoas que têm o equipamento, que já usam há mais tempo, mas eu falo que se o cliente ele for lá no hashtag, ele vai poder se comunicar com muita gente que tem que estar postando, né? Todo dia um diferente. E se fosse para falar mal, né? Hoje, se você colocar hashtag criolipólise, você vai ter muita coisa, né? Muita coisa positiva e algumas coisas, né, negativas também, né? Algumas não tão boas, né? Então, assim, a gente sabe que é muito difícil de agradar todo mundo. A gente não tá aqui para tentar substituir nenhuma terapia, tá? Longe disso, tá? Mas graças a Deus, os nossos hashtags todos são positivos. Tem ninguém lá falando, fiz e não deu resultado. Todo mundo que posta satisfeito, tá?
Aqui, para mim, que sou leiga, eu consigo ver melhor a questão de redução, né, de tecido adiposo, né? Porque nessa aqui, a gente vê mais a questão de estímulo de colágeno, né? E aqui a gente consegue ver melhor essa redução de 37%, tá? Então, os efeitos que ela vai produzir no organismo, gente, são os mesmos efeitos que produzem uma radiofrequência, desde ativar a circulação sanguínea, linfática, tá? Agora, a grande diferença é a quantidade de energia que ela vai depositar no tecido. Isso aí vai fazer com que ela faça resultados fisiológicos diferentes de uma radiofrequência comum, né? Se você pensar, por exemplo, numa terapia de ultrassom, você tem aí os HIFUs, você tem aí os ultrassons terapêuticos e você tem aí os ultrassons de baixa frequência que agem por ressonância. Quer dizer, o HIFU e o de ressonância destrói o tecido adiposo, né? O terapêutico não, ele não destrói, né? Você pega o MANS, o Cavix, ele vai só murchar a célula de gordura, tá bom? Então, assim, o efeito, se você pegar até preço, você consegue comprar um ultrassom terapêutico, que é ultrassom, por R$800, e vai comprar um HIFU, que é o Liposonix, né? Que eu acho que hoje é um dos mais caros, né? Eu acho que está na casa de 300 e poucos mil reais. 300 e poucos mil reais. Então, assim, o que eles são? Os dois são ultrassons, só que o resultado fisiológico é diferente, entendeu? É isso que a gente está querendo explicar isso. Se o cliente ele quer resultado, tá? E que o resultado ele for progressivo, tanto para gordura, né? Quanto para flacidez, então a criofrequência é uma ótima alternativa mesmo, né? Com certeza. Com certeza. Tá? A gente tem aqui o número de sessão, tá? Que é indicado pelo fabricante, que são de 6 a 8 sessões. Tá? Inclusive, gente, esse número ele vem caindo um pouco, tá? Porque a gente viu que se a gente aumentar mais o tempo da aplicação, tá? A gente pode diminuir o número de sessões e o resultado é até melhor do que você passar menos tempo, tá? Então vamos colocar aqui, antes a gente falava de 6 vezes o tamanho do cabeçote passar 10 minutos, que seria o tamanho da área, tá? Hoje, com os estudos que a gente está fazendo, a gente viu que se você ficar nessa área 12 minutos, a gente tem a lipólise, se ficar uns 24 minutos, a gente tem a apoptose. Então, assim, é muito importante que o cliente ele entenda isso, tá? Porque aí a gente pode pegar a região que tem mais gordura e ali naquela região, naquele ponto mais alto, a gente conseguir concentrar mais energia, ter o efeito apoptótico e, por exemplo, nas laterais, só para modelar e estimular colágeno, tá bom? Então isso aí te possibilita a criofrequência, tá? Então com um tratamento aí em torno de 30 minutos você consegue tratar uma área bacana, né? Com certeza. Você também fica mais ou menos nesse tempo? Então tá. Então, o que acontece? Por experiência própria aqui, no que a gente viu, se você fizer 6 sessões e dar um intervalo aí de 3 meses e você avaliar qual que realmente foi o resultado final, e aí você vai ver se você vai indicar mais sessões, tá bom? Então, assim, tem gente que tem mania de 10, tá? Tudo é 10. Então, isso aqui é 10 sessões, isso aqui é 10 sessões, não precisa, entendeu? Principalmente, por exemplo, se você for colocar na nossa plataforma, a gente tem o HIFU, e tem a gente tem o HIFU, e tem a eletroporação, e tem a radiofrequência e a criofrequência, tá? É uma plataforma que a gente tem aqui, que é a que mais vende. Muita gente opta pela criofrequência só, tá? Mas a plataforma, em questão de custo-benefício, a combinação das duas é muito interessante, né, Aysen? Né? Muitas vezes ali 10 minutos que você vai ali com o HIFU e depois você passa a criofrequência e o resultado... Você tem os marcadores totóxicos que conseguem potencializar o resultado, né? A gente vai mostrar depois uns resultados de antes e pós, né? Bem bacana, utilizando só a criofrequência, o HIFU mais a criofrequência, né? E vamos assim, um comparativo, e um né? comparativo. E aí essa parte eu vou deixar para vocês, porque as fotos que eu vou mostrar para vocês agora são fotos assim de antes e depois só da criofrequência, tá? Porque é muito interessante quando a pessoa está avaliando uma terapia de ver o resultado dela isolado. Então tá, o que essa terapia isolada vai me trazer de benefício, tá? Agora, terapia combinada, gente, sempre é muito melhor, né? Então, assim, combinar com o HIFU, combinar com a criolipólise, né? Com a própria massagem, a gente estava falando da endermologia também, né? Isso tudo é muito bem-vindo e tudo isso diminui o número de sessão, né? Então, por exemplo, se você fizer uma sessão de HIFU junto com a criofrequência, o HIFU a gente indica 8 sessões, a criofrequência 6, tá? Se você fizer os dois juntos no mesmo dia, 4. Então, dá um resultado muito bom, eu vou mostrar para vocês foto aqui também, tá? Sobre isso.
o meio condutivo que a gente vai usar tanto é a glicerina quanto o gel. Existem cremes próprios para radiofrequência, mas aqui no Brasil a gente não consegue achar com tanta facilidade. Quando acha, o preço está muito caro, tá? Então a gente acaba não usando nada que vai dar um custo, né, muito grande de consumível. Então o gel é muito barato, a glicerina é muito barata. Muitas vezes eu gosto do gel glicerinado, porque aí você mistura a glicerina no gel não seca, né? E não seca, né? E não fica, né, tão né, oleoso como a glicerina, tá bom? Os resultados aqui, gente, a gente vai ver, né? Pelos benefícios aqui, eu vou mostrar os resultados, vocês vão ver direitinho, tá? Agora, a questão de contraindicação, as contraindicações de eletroterapia, né? Elas são muito iguais, né? Parece que todo fabricante vai lá, copia e cola um do outro, entendeu? Porque em grávida, imagina, ninguém vai testar nenhum aparelho em grávida para falar, o meu aparelho pode ser aplicado em grávida, o meu aparelho pode ser aplicado em quem tem marca-passo, entendeu? Então, assim, o que é mais particular da criofrequência, tá? É a questão da monopolar. Então, se a gente for pensar aí, numa área, né, um abdômen, por exemplo, né, e a pessoa tiver um DIU metálico, não é interessante. Por quê? Porque a gente não tem controle de profundidade da monopolar, tá? E a gente não sabe o que poderia estar acontecendo, tá? Então a indicação aí não tá usando em nenhuma prótese metálica, tá? Essa combinação de multipolar e monopolar, tá? Porque a gente não vai ter controle de profundidade. Agora, por exemplo, na face, a gente pode aplicar até em cima de botox. Deu aí 20 a 30 dias depois do botox, como eu consigo colocar o meu aparelho a nível derme, o que vai acontecer? O botox está ali paralisando o músculo, né? Então tá muito distante da área que eu estou aplicando, então eu posso aplicar tranquilamente. O que acontece muito, eu oriento muitos clientes, é que hoje cada vez mais as pessoas estão fazendo preocupadas com o preço, então acaba diluindo, né, a toxina, e aí o que acontece? Dura menos. Aí durou menos, você vai lá e faz uma sessão, aí a pessoa volta no médico e fala assim, não, o que você fez destruiu o resultado do Botox, né? Então, assim, a orientação sempre que eu dou, se é uma clínica, igual na tua clínica acho que tem, né, aplicação de Botox, se foi feito na sua clínica, ok, você conhece a procedência, não dá para fazer. Se foi em outra, aí é melhor não fazer, porque você pode ter problema, tá? De reclamação e principalmente clínicas que não tem médico, tá? A maioria dos clientes são médicos, tá? Mas como ele é categoria 2 na Anvisa, qualquer profissional da saúde pode estar aplicando, né? Eu, por exemplo, sou esteticista, né? E sou responsável pelos treinamentos, então posso aplicar criofrequência sem problema nenhum, tá bom? Mas aí vem a questão, às vezes, financeira, né? Também, né? Uma clínica de grande porte é uma clínica que tem condição de ter o equipamento de criofrequência, tá? Então, assim, as questões das contraindicações, elas são bem básicas, tá? Pode seguir a linha de raciocínio de qualquer outro equipamento de eletroterapia, tá? Uma contraindicação que eu gosto de falar muito é a questão de patologia ativa, tá? Ela não tá aqui, mas eu sempre oriento os clientes que, por mais que não tá aqui febre, né? Algum tipo de infecção, se o cliente não tá bem, o equipamento, gente, você pode interromper a sessão, deixar ele melhorar e depois você fazer o tratamento, tá? Que é diferente, às vezes, de equipamento de média, de baixa tecnologia, que você precisa de uma sequência de tratamento para poder ter resultado, tá? Então, assim, eu tenho uma irmã que ela aloca equipamento, a gente tá em Minas, ela aloca equipamento na Bahia, então ela vai uma vez no mês, tá? Então, todo mundo que é na Bahia aí, que quiser alocar equipamento com a gente, com a minha irmã, tem como, tá bom? Ela vai uma vez por mês. Então, o que acontece? Não tem como fazer nem toda semana, nem de 15 em 15 dias, faz uma vez por mês. E toda vez que ela vai, mede, tira foto, e o resultado não volta, ainda continua aquele resultado, né? Então, o pessoal gosta bastante. Então, assim, as pessoas que estão na capital, muitas vezes atendem clientes do interior, né? Que não tem essa possibilidade de vir toda semana, nem com 15 em 15 dias. Então, você tem essa flexibilidade aí de tempo entre uma sessão e outra. E isso não diminui o resultado. É lógico que vai retardar o resultado final, né? Então, se for um cliente imediatista, você está na mesma cidade, então o tratamento semanal é lógico que é bem-vindo, tá? Agora, o tratamento mensal, o tratamento quinzenal, tá? Ele também tem um resultado, a mesma coisa, tá? O resultado fisiológico é a mesma, só vai demorar um pouco mais de tempo para a gente poder concluir, tá bom?
E esse cliente, quando ele está com qualquer patologia ativa, seja uma gripe, um resfriado, não faça, deixa ele melhorar. As áreas que você pode aplicar a criofrequência, na verdade a gente tinha até que falar quais são as áreas que não se pode aplicar a criofrequência. Seria mais fácil, né? É mais fácil, porque por essa questão de você conseguir aí regular o nível, né, dela de profundidade, a gente consegue tratar desde a derma, hipoderme profunda, então você acaba conseguindo trabalhar aí em regiões que são difíceis, né, joelho, né, você estava até falando comigo que você conversou com a Aliene, que depois que deu várias joelho, dicas, né? Isso, deu várias dicas, né, a questão do joelho, como é que foi, que depois que faz no joelho, a gente vira sua amiga. Não te larga nunca mais. Não te larga nunca mais. Isso é incrível. Então, assim, são regiões difíceis, né? Então, a região óssea, né? Como é que você vai trabalhar uma região óssea, né? Com aquela frequência dá, né? Aquela gordurinha do sutiã que incomoda muito, mas você está perto de região de glândula, aquela frequência consegue trabalhar, papada, né? Então, assim, são regiões difíceis que outros equipamentos, né? Não conseguem trabalhar, aquela frequência você consegue, tá? Aqui são alguns resultados de criofrequência isolada, tá? Aqui são 2 sessões. E, inclusive, eu fiz nessa região aí, no meu pai, acho que eu já cheguei a mandar para você a foto. Eu tenho 3 sessões dele nessa região aqui e o resultado é muito bom. Eu fiz nele 3 sessões. Eu quero fazer as outras 3, mas eu tenho que convencer ele a fazer Botox. Porque eu falo que essa região é a região que você tem que fazer o tratamento e finalizar com Botox. Porque você tratou a pele, mas o músculo ele continua, né, contraindo e ainda dá esse efeitozinho de efeito de galinha, né, de pezinho de galinha, tá? As 3 sessões de criofrequência isolada também feita no abdômen. Temos aqui uma celulite edematosa, que é muito simples de tratar, né? Falo que celulite edematosa e celulite flácida, né? São os pontos, para mim, chave da criofrequência. Então, assim, a gente consegue tratar isso aí muito fácil. Falou que é a celulite fibrótica, né? Aí o protocolo ele já fica mais extenso, mais complicado, mas dá para tratar também, tá bom? 3 sessões de criofrequência. E o braço, gente, balançar esse gordinho é difícil, viu? Eu falo uma coisa pra vocês, eu sou de uma genética que o braço, ele é gordinho, de natureza, de estrutura mesmo de corpo, né? Então, assim, eu cheguei num ponto no meu braço era 32, hoje ele tá 27, né? Vai perguntar pra mim se eu tô satisfeita? Não, se ele fosse menos, eu tava muito mais satisfeita, né? A minha irmã fez lipo, e ela reduziu 2 centímetros com a lipo que ela fez. Então, hoje ela é uma apaixonada por estética não invasiva, porque ela já fez 3 lipos antes de conhecer esse mundo, né? Então, ela achava que tudo resolvia na faca. E não é assim, né? A gente consegue ter resultados não igual uma cirurgia plástica, mas muito bom, né? Aqui, 3 sessões de criofrequência. Dá pra ver aí que dá pra gente melhorar muito ainda, né? Questão de preenchimento, né? E tudo mais, mas o resultado já foi bem interessante, bem expressivo. E o que eu acho muito interessante da criofrequência é justamente o cliente ver resultado com poucas sessões. Então, por exemplo, numa questão dessa facial, essa cliente, por exemplo, ela não tem mancha, tá? Mas se você pegar um cliente que tem muito fotoenvelhecimento, é interessante a gente trabalhar com a luz pulsada, faz 3 sessões de luz pulsada para trabalhar essa parte de oxidação, vai ter estímulo de colágeno também, faz 3 de criofrequência. Quando você vê o resultado final, você não precisa fazer mais, né? Você viu que você teve um resultado, você rejuvenesceu uma pessoa 10 anos. Numa fase que a pessoa está perdendo colágeno, que ela tem certeza que ela vai piorar, se ela estiver melhorando, tá ótimo, né? Eu falo que eu mesma, gente, se você pegar a foto minha de 10 anos atrás, né, o meu sulco era muito mais marcado, né? Então, qual que era a certeza que eu tinha 10 anos atrás? Que eu ia piorar, né? E eu, não é que tá 100% não, e nem que eu tô 100% satisfeita, mas tá melhor, né? Tá melhor do que tava antes. Então, eu acho que é isso que movimenta esse mercado, né? E a gente tem que ser muito honesto com o cliente, porque o dia que eles inventarem uma máquina, né, que vai acabar com todas as gorduras do corpo da pessoa, a ponto de não deixar nada, tá todo mundo desempregado, né, porque vai ser só uma sessão e pronto, acabou, né. Então, assim, o corpo ele vai criando uma resistência para todas as terapias, né, por isso que essas inovações são sempre bem-vindas,
tá? E a criofrequência, por fazer uma sinergia de terapias, ela entra ganhando muito, né? Porque ela faz esse descontrole no metabolismo, então a pessoa, você consegue ganhar muito tempo com essa questão de acostumar, né, do corpo. Essa cliente aqui, por exemplo, ela tem indicação para abdominoplastia, né? Porque uma barriga dessa de avental, como é que você vai trabalhar com uma radiofrequência? Não tem jeito. Né? O resultado foi excelente, né? Para 3 sessões o resultado foi muito bom. A gente tem o resultado dela com 10 também. Depois, se alguém quiser que eu mando no particular, eu posso estar mandando, tá bom? E aí, o que a gente viu? Que se você não combina mais coisa, e o resultado dela de 10 sessões era muito parecido com o de 6. Então, assim, não adianta fazer muitas sessões. Se você pegar e fazer 20 sessões de criofrequência e fazer 6 sessões, você vai ver que o resultado está muito próximo. Então, o que é o grande lance? É combinar com outras terapias, porque aí sim a gente consegue ir mais longe e aproveitar o máximo de resultado de todas. Aqui a gente tem uma outra também cliente, né? Inclusive aqui, ó, ela tá com o braço levantado e aqui com o braço baixo, né? A gente sabe que o ideal é ficar na mesma posição, mas nesse caso, essa posição aqui, se ela tivesse com o braço levantado, a gente sabe que a gente melhora, né? Então, se ela tivesse levantado o braço, a gente ia conseguir ver mais curva ainda, mas mesmo assim, foi feito criofrequência isolada e o resultado foi muito bom, tá? Essa foto foi cedida até por uma cliente nossa do Espírito Santo. Aqui, 8 sessões de criofrequência, essa foto já é de uma gordura visceral, que inclusive a gente constatou que na gordura visceral a criofrequência também tem uma ação muito boa, tá? Inclusive, se o cliente medir na balança de biopedância, você vê que você consegue diminuir 2, 3 pontos sem o cliente emagrecer, tá? Só que o cliente ele precisa fazer um exercício físico no dia da sessão, tá? As orientações que a gente dá para o cliente na criofrequência, elas não são muito difíceis de seguir, não, tá? A gente faz demonstração para médicos, né, nos congressos, e aí eles estão bebendo, comendo croissant e tudo mais, e voltam no outro dia e mesmo assim eles não voltaram. Mas o que a gente orienta o cliente? Não é comer lasanha no dia e nem açúcar, nada disso, entendeu? A gente vai orientar o cliente a não comer carboidrato, nada de açúcar, né? Para quê? Para a gente diminuir aí esse índice glicêmico e conseguir que essa gordura que está disponibilizada como fonte de energia seja gasta, né? De melhor forma possível, tá? E a gordura visceral já é uma gordura que ela já é ativada muito com o exercício físico. Então, para a gordura visceral, o cliente ele precisa fazer pelo menos 10 minutos de atividade física em seguida depois do tratamento, tá? Mas não é nada de que não dê para fazer. Se não tiver esteira, não tiver bicicleta, o cliente faz polichinelo, entendeu? Mas faz alguma coisa. Pula corda, né? Alguma coisinha dá para fazer. Tem que ativar esse metabolismo, tá? Então, assim, aqui a gente tem também mais uma sessão de criofrequência de uma região que eu até citei para vocês que é bem interessante. Aqui a celulite edematosa, né? Essa cliente até parece que aumentou aqui, mas na verdade é porque ela apertou muito para ver se ela conseguia ver os furinhos e não aparecia mais. Aquilo que a gente estava conversando, né, Einstein? Muita gente confunde o aspecto celulítico com a celulite mesmo, né? Então, assim, eu acho que tem muita gente que não sabe que não tem celulite. Ele tem aspecto celulítico. E o aspecto celulítico é muito mais fácil de tratar do que a fibroedema adenoide, que é a fibrose, né? Então, eu acho que quando a pessoa fizesse uma avaliação com a gente, ia ficar até mais feliz, não ia? Porque acho que quase 50% não tem celulite mesmo. Não tem, né? Uma avaliação bem feita seria tão mais fácil. Seria mais fácil tratar, né? Então, assim, aqui a gente tem uma sessão de criofrequência. Eu gosto muito dessa foto. Só que a gente tem fotos de papada hoje até muito melhores do que essa, tá? Só que essa eu gostei muito porque a pessoa tinha a marquinha de expressão que foi preenchida e que ao mesmo tempo diminuiu o volume. Então, quer dizer, numa radiofrequência a gente via esse preenchimento, que era temporário, né? Mas não via a redução de volume. E aqui a gente consegue ver, né? Aqui a gente também tem um cliente, tá? Que é um médico, que inclusive era professor ou é professor na Itália, já foi na Itália várias vezes, trazia vários equipamentos, falou que já conhecia a criofrequência, mas na verdade ele estava fazendo confusão com a radiofrequência resfriada, né? E aí eu falei com ele, doutor Ernesto, né? É diferente, senta aqui, deita aqui que a gente vai fazer uma sessão para você conhecer. Aí ele fez, o resultado dele imediato foi esse aqui, gente, ó. Foi esse, tá? E aí o que acontece? A gente
Ele falou assim, olha, amanhã eu vou vir aqui e se o resultado permanecer, porque para mim vai voltar, se ele permanecer eu compro o equipamento. No outro dia, quando ele voltou, o que aconteceu? Melhorou mais ainda. Melhorou mais ainda, né? Então, assim, hoje no Instagram a gente consegue ver várias fotos assim. A pessoa publica a primeira foto do antes e depois, aí depois na outra semana já publica antes, que o resultado está melhor com 4 dias, com 7 dias, entendeu? Então, isso aí eu acho bem interessante pra gente, porque isso passa confiança para o cliente, né? Quando a pessoa acredita, entende o que está fazendo, né? O resultado final do seu cliente é diferente. Aqui a gente já tem uma terapia combinada, tá? Que é essa questão do ultrassom focalizado, né? Que é o nosso HIFU, com a criofrequência, tá? Então, eu achei esse resultado muito bom, porque a pessoa não emagreceu nada e na verdade, muita gente tem flacidez e acha que tem muita gordura, né? Isso é muito comum, né? Tinha até uma foto aqui que a pessoa pediu pra gente tirar das apresentações, que era uma pessoa que queria fazer criolipólise, mas que não tinha indicação nenhuma porque ela tinha mais flacidez, entendeu? E foi feito o tratamento dela de criofrequência e ela gostou muito, né? Então, assim, ela mesmo assinando o termo e tudo mais, ela pediu pra gente poder tirar a foto dela, porque a foto dela já estava quase em todas as redes sociais e no final das contas podia estar até em outdoor, né? E a gente respeita isso. Então, todas as imagens que a gente está passando aqui são imagens de pessoas que estão conscientes, que assinaram o termo de responsabilidade, isso aí a gente tem muito cuidado, tá? Aqui a gente tem um antes e depois também fazendo essa terapia combinada de ultrassom focalizado com a criofrequência, tá? A gente pode notar que o estímulo de colágeno está muito visível até pela questão das estrias, né, que melhoraram muito, tá? E foram só 5 sessões, tá? E aqui é com você, Einstein. Algumas fotinhas que a gente selecionou aqui para você estar contando um pouquinho da sua história e aí da sua experiência também com a criofrequência. Então, pessoal, verifiquem, né, o resultado dessa região glútea. Né? Olhe o lado que foi trabalhado com a criofrequência, se o resultado imediato, né, o lado que não foi trabalhado. Simplesmente incrível. O que eu fiz aqui? Né? Foi 10 minutinhos apenas na região da banana bag, né? 10 minutinhos na região do culote dela e 10 minutinhos trabalhando na região do glúteo máximo, né? E olha a diferença. Nem foi tanto tempo assim. Não. Você usou parâmetros diferentes, Sim. né? Então, por exemplo, o bumbum, que não quer diminuir tanto, você vê que o bumbum mesmo, ele não diminuiu muito não, tá na mesma altura. Foi mais aqui essa questão de contorno mesmo que teve uma diferença. O legal do equipamento é que tu consegue brincar com as frequências, né? Tu vai jogando conforme a tua necessidade. Se você quer trabalhar só com a multi, você consegue. Se você quiser trabalhar com a multi e a mono junto, né? Isso que não tem como dar zoom, não? Tem sim. Aqui, só para dar zoom, não tem como. Não sou muito boa. Não tem. Será que ajuda, sim? Já ajudou? Ajudou. Pessoal, verifique esse resultado 30 dias. Uma sessão. Antes. Uma mãe de 4 meninas, hein? Pois? Uma com 4 filhas dela. Tem 4 filhas? 4 filhas, né? Não, e é muito comum esse tipo de flacidez, né? Eu tô gostando de tirar muito foto de flacidez sentada, assim. Acho que dá pra ver bastante. Mas assim, foi visível. Mesmo ela não estando sentada, deu pra ver que melhorou muito. Tanto a flacidez quanto a gordura localizada. Mas foi uma sessão? Uma sessão. Mas você combinou mais coisas que a criofrequência, né? Sim, utilizei aqui, ó, BIP, né? A criofrequência mais roller. Entendi. Agora vamos voltar aqui para ficar mais fácil. Isso. Tá? E aqui. Olha essa região do terço médio, tá? A região que foi tratada, um paciente de uns 42 anos com caminhoneiro, tá? Região que não foi tratada, tá? Eu sempre brinco assim, né, que o nosso colágeno nós tira como se fosse aquelas varetinhas de barquinho, elas estão mal encaixadas ou quebradas, não fica toda torta, né? E não se perde a mesma coisa. Você realinha o colágeno. Realinha, né? Puxa o tecido. Então, e repara também a pálpebra dele como que levantou. Né? Resultado excelente. Não, isso que eu falo, por mais que a ponteira é grande, para essa região, o resultado é muito bom, né? Essa região aqui, ó, na lateral dos olhos e para levantar a sobrancelha, é fantástico o resultado, né? A região também toda mulher tem uma certa
um problema, né? Eu acho que é geral. A região que eu mais gosto de tratar é o intercostal. Né? Eu acho que é onde a mulher fica mais modelada também, né? Todo mundo trata muito flanco e abdômen, né? Se você pega para trabalhar o intercostal, inclusive com um cliente de lado, viu? E trabalhando bem aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Essas dobrinhas todas elas somem. Então, assim, é bem interessante tratar não aqui, né? Então, muitas vezes para você ter resultado aqui, você tem que tratar desde aqui de cima, né? Aqui mais o resultado, tá? O resultado de uma sessão. Aqui foi 7 dias das fotos, tá? Esse aqui foi uma sessão só? Uma sessão, tá? Não, mas esse aí você juntou o quê? Né? Então são o Raifu mais a frequência, tá? Só os dois? Só os dois. Uma paciente de quase 30 anos. Muito bom, assim. Muito bom. Esse você também gosta bastante da região da intercostal dela, né? Estado excelente. Será que estava resistente pro nosso Raifu, né? Nossa, não consegui reler ele. Andréia, eu já tenho. Não, olha, leva completo. Se você não gostar, depois a gente tira, né? Gostou, né? Valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Né? E olha a região do abdômen também, diz que é resultado imediato, né? Aqui, ó. Eu tenho algumas fotos que a gente fez, eu não quis colocar aqui até para não ficar muito comprido. Eu fiz alguns testes involuntários em dezembro, né? E fiz 2 sessões. E os resultados foram ótimos, eu até publiquei no Instagram. E 17 dias depois, eu tirei a foto. 17 dias depois de Natal, Réveillon. Pesei todo mundo e vi que a maioria tinha engordado. Mas, tipo assim, só não voltou as medidas, entendeu? Isso que eu achei muito interessante. E tinha muita gente que tinha engordado e que na foto e na medida já tinha diminuído mais, entendeu? Então, assim, esse efeito da criofrequência a longo prazo também é bem interessante. Sim. Né? Bom, esse resultado aqui, ó, né? Isso aqui foi 3 sessões. 3 sessões. 3 sessões. Resultado muito bacana. E aqui foi utilizado a plataforma completa. E essa é a celulite que a gente estava falando, sim, fibrótica, né? Sim. Tá? E essa aí você combinou também com o ultrassom? O Raifu, né? Mais a frequência, resultado muito bom. E esse daqui... É um protocolo assim que a gente gasta muito tempo, né? Mas vale a pena, né? Mas vale a pena, né? Aí, por exemplo, para você poder ter esse resultado, quanto tempo que você gasta de procedimento unindo as 2 terapias? 1 hora. Dá 1 hora. Uma sessão. Mas ainda é um tempo bom, eu achei que você ia gastar mais. Aqui dependendo da cliente, a gente gasta até 1 hora e meia quando vai trabalhar lateral, né? E tudo aí, né? Então, assim, e esse aqui, o que você fez? Então, esse aqui eu utilizei a criofrequência, mais uma radiofrequência monopolar e mais LED laser, né? Por isso que ele ficou vermelho, assim, por causa da mono? Por causa da mono, porque assim, ó, esse foi um caso muito interessante, nesse rapaz de 60 anos, e ele começou a namorar uma menina bem mais nova, né? Então ele foi tirar férias com ela e não queria que eu mostrasse a marquinha do peito, as ruguinhas do peito. Sei. Então a gente fez um lifting total do tronco dele, pra ele ficar em dia, né? Entendi. E assim, esse resultado foi de 15 dias. Né? Muito bom, você está de parabéns. E para a gente explicar até para o pessoal que está assistindo a gente, que é um público muito variado, né? Você está abrindo franquia, né? Sim, a gente começou com o processo de franqueamento, né? Está com quantas franquias? Temos já 2 franquias, né? Fora as suas, tem 2 franquias que começou agora, né? O resultado assim está sendo os nossos... E aí você passa todas as suas fórmulas aí de como que você faz os procedimentos. Sim, nós passamos todos os manuais de como funciona, por que funciona, né? Como tu vai montar esses tratamentos. A gente passa tudo pronto já para o cliente. Entendi. Eu acho que isso funciona muito, porque assim, por mais que a área de estética está crescendo muito, se a gente for pensar, o Brasil está em crise. A gente nunca trabalhou tanto, entendeu? Eu fico imaginando se não tivesse em crise, como que a gente estaria, entendeu? Mas assim, eu estou trabalhando muito, estou dando muito treinamento, entendeu? Graças a Deus a empresa, né, vende muito bem, né? No momento que o pessoal fala de crise em outros setores, mas no nosso, graças a Deus, não, tá? Agora, a gente percebe muito que tem muita gente que sai do ramo imobiliário, né, para poder ir para a estética e está completamente perdido, né? Por mais que a gente dê uma orientação e tudo mais,
Muitas vezes procurar uma franquia que já deu certo, que tem um método certo, é muito melhor do que tentar dar o tiro no escuro, entendeu? Que pode dar certo ou pode não, né? E você ter você sem ser conhecedor da área de saúde, abrir uma clínica e dependendo de funcionário é muito complicado, né? Manter um padrão de qualidade, né? Então você tem que ter um padrão de qualidade que independe de quem está operando, né? Independe de quem está ali trabalhando, o resultado ele tem que ser o mesmo, né? Eu também gosto muito dessa foto, essa última aqui, então eu achei muito interessante. Esse resultado foi em 6 dias. Né? Uma aplicação, 6 dias. Deu 10 centímetros na fita. Deu 10 centímetros na fita. Gente, isso assim, ó, com criolipólise, nunca você vai conseguir, né? Então, assim, isso que é o bacana da frequência, porque quem experimenta ela não quer voltar, né? Uma tecnologia. Agora, essa aqui você usou criolipólise também, nessa última. Aqui foi, né? Aqui eu utilizei criolipólise, mas associações, e que foi o resultado de 30 dias, tá? Entre uma sessão e outra. Tá? Então, gente, essa é a experiência que o Eisen queria passar para vocês, né? Eu acredito que quem está assistindo e ainda tiver alguma dúvida, a gente tem algumas dúvidas aqui para poder esclarecer, tá? Mas assim, não dando para esclarecer todas as dúvidas, ou ficou uma dúvida depois, ou você assistiu esse vídeo, né? Depois, não foi ao vivo, né? Não foi, assistiu depois em outra data, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Tem o Einstein aqui, ó. Einstein, né? Quem quiser seguir ele no Instagram. Einstein Vitória. Isso, e tem a Body Health também, né? Tem o meu, mas o meu é mais pobre, né? O meu não mexe muito, não. Mas tem o meu também, André Almeida, André Leite, na verdade, né? Quem quiser tá vendo, tá? Agora sim, falando de rede social, não esquece do hashtag Criofrequência, tá bom? E entre em contato, quando vocês tiverem dúvida, não tem problema nenhum, a gente esclarece, tá? A Karen Gouveia, que tá assistindo a gente aqui, né? Tá perguntando se a criofrequência do rosto ela é feita semanal ou de 15 em 15 dias, tá? Gente, o que acontece? Na área de saúde não existe verdade absoluta, tá? Então, assim, o que o fabricante ela faz? Ela dá a liberdade para o cliente poder aplicar da maneira que ele achar mais conveniente. Você tem artigos falando que você não pode aplicar antes de 21 dias para estímulo de colágeno, que eu acredito que é o efeito que você quer no rosto, tá? Agora, tem artigos também falando que pode ser feito semanal e que o resultado ele é o mesmo, isso sim, feito histologicamente. O resultado de uma semana, de 15 dias e de 30 dias é o mesmo, tá? Então, assim, aqui a gente faz muito variado. Quando eu faço semanal, eu vejo o resultado, inclusive aquele resultado de abdômen que a gente estava falando, que tinha indicação de abdominoplastia, daquela barriga diadental, aquilo ali foi uma diferença de 4 semanas entre as 3 sessões, com diferença de 4 semanas. Quer dizer, ali teve um estímulo de colágeno muito grande e foi feito semanalmente, tá? Então, assim, se quiser fazer semanal, também pode, não tem problema. O fabricante, ele não te limita a isso, tá bom? Se você fazer de 15 em 15 dias ou fazer semanal, tá? É a opção do cliente. A Débora também está perguntando aqui se pode usar a placa com a manobra de criofrequência comum da choque, tá? Ela já deve ter usado o equipamento, deve ter sentido um choque de alguma forma. Então, o que acontece, gente? Tem muita gente que tem lordose, tem escoliose, né? Acho que a maioria das pessoas, né? E você vai fazer o tratamento, no colocar a placa, ela não fica bem acoplada, tá? E aí, esse atrito vai dar o choquinho. Então, o que é interessante fazer? A gente pega uma toalha, dobra e coloca na maca e depois coloca a placa. E aí, o que acontece? Aí a gente consegue elevar a placa de maneira que nessa região, né, que também é oval, você consiga não ter esse choque, tá? Aqui, posso passar aqui frequência em mamilos masculinos? Pode, né? Pode sim. A ginecomastia, você não vai trabalhar na glândula, né? Você vai diminuir. Você vai diminuir o quê? A gordura e vai trabalhar a flacidez, tá bom? Agora, se a pessoa precisar de fazer a cirurgia, né, para tirar mesmo, né, o seio... Para lipomastia pode usar tranquilamente, né?
Agora, se tiver ginecomastia, vai ter glândula. Se tiver glândula, tem que operar, tem que retirar. Isso. Né? Então, de repente, tem gente que não quer operar, mas quer melhorar, tá? Então, é onde que a gente indica o tratamento, mas sem essa expectativa de diminuir a glândula, porque não é a intenção do cliente. E, assim, o protocolo que você vai usar nesse caso, você pode usar, inclusive, o protocolo que é o que eu mais uso, que é o multipolar, mais o monopolar, nos 85% e no mix. Né, que é o que eu mais gosto. Inclusive, assim, utilizar um pós-operatório um paciente que retira a glândula de tecido mamário, aquele tecido fica flácido, né? Então tu pode utilizar para fazer um lift no peito também masculino. Uma história super interessante. Né? Passando aquele período, né, de pós-operatório imediato, super tranquilo, tá? E a Débora Fossa me perguntou, agora vem aqui, a Aline perguntando pra gente qual é o valor médio da sessão. Eu estava até mostrando para o Einstein, né, o valor médio. A maioria, gente, a maioria das pessoas cobram R$400. A maioria. Então, assim, você tem sessões de R$200 a R$800 e a maioria é 400, tá? Por que varia muito, tá? Varia muito de região para região, tá? Agora, esses R$200 é o mínimo que em contrato a gente permite você te dar desconto. Você não pode cobrar menos do que 200, tá? Então, de repente, dar um brinde para o cliente, dar uma massagem, né? Alguma coisa assim, é mais interessante do que ficar baixo no preço, né? Com certeza. Então, gente, é só isso, tá? Quero agradecer a todo mundo que teve paciência até agora, né? De escutar a gente. Eu não sei quanto tempo que a gente gastou, né? Mas com certeza a gente passou de 1 hora, né? Eu acredito que sim. O rapaz veio aqui e mostrou o relógio para mim aqui 3 vezes, então acho que a gente passou um pouquinho de tempo, tá? Mas agradeço aí, tá bom? A presença de todo mundo e estou disponível aí para a gente poder tirar todas as dúvidas, tá? Um grande abraço. Pessoal, obrigado, viu? Quem quiser também verificar um pouco o meu trabalho, entra no site da Joviality. Obrigado a todos, até logo.